Irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Privilégio estar aqui com os irmãos. Agora do lado de cá ensinando. É uma alegria muito grande, principalmente por falar desse assunto que no semestre passado, ou melhor, no bimestre passado, falou tanto ao meu coração. A escatologia mexeu muito comigo e me fez relembrar as promessas de Deus para nós. Acho que a gente fica naquele conflito de tentar viver uma vida que glorifique a Deus aqui, mas ao mesmo tempo nós devemos pensar na vida que nos espera, perto do Senhor. E eu creio que esse assunto especificamente da escola bíblica agora, escatologia, nos faz tirar um pouco os olhos daqui e olhar para a eternidade. Olhar para as promessas de Deus em Cristo e tudo que nós temos de viver na sua presença. Ok? Então, o tema de hoje é a doutrina da ressurreição, o assunto de hoje. Esse assunto que é tão importante, tão mal interpretado durante a história, já vimos desastres. Nós vamos caminhar um pouco sobre esses acontecimentos. Um assunto que também é, como falei, repito, tão importante para a fé cristã. Eu acho que por vezes nós esquecemos dele, por vezes nós, diante de tantos assuntos, da riqueza que é a escatologia, nós acabamos esquecendo um pouco desse assunto, que é para nós, que breve acontecerá, brevemente vai acontecer. Então eu queria chamar a sua atenção hoje para exatamente esse assunto, para você fitar os seus olhos, pensar nele e por fim aplicar essas verdades ao seu coração. Não trata-se apenas de uma aula de teologia. Eu desejo aqui causar no seu coração um anseio pela eternidade, como disse Jonathan Edwards. Ok? Para começar, eu queria citar Millard Erickson. Ele vai dar uma definição breve, na verdade uma sentença afirmativa acerca da própria doutrina da ressurreição. Diz assim: o resultado principal da segunda vinda de Cristo, da perspectiva da escatologia individual, é a ressurreição. Essa é a base para a esperança do crente diante da morte. Embora a morte seja inevitável, o crente tem a expectativa de ser liberto de seu poder. Vamos falar aqui de um assunto tão importante. Eu queria resumir aqui, porque não apenas trata-se de um assunto que Cristo viveu, a ressurreição, que um povo vai viver, mas que você, como sujeito individual, também viverá. Então, Millard Erickson deseja aqui dizer que essa doutrina individual, que ela tem abrangência na igreja, ela se executa na igreja, mas ela também tem um caráter pessoal seu. Por isso que eu queria chamar a sua atenção para isso. Ao longo desse estudo, a gente vai caminhar sobre 4 pontos. 3 explicativos e no final a gente vai aplicar essas verdades ao nosso coração. A primeira coisa, a gente vai ver a doutrina da ressurreição na história. Como falei anteriormente, acontecimentos que houveram na história, interpretações erradas, interpretações corretas, pessoas que ficaram no meio termo, pessoas que não conseguiram corresponder da melhor forma à doutrina da ressurreição, homens de Deus, teólogos maravilhosos, por exemplo, Agostinho. A gente vai caminhar um pouco sobre ele, que apesar de ter respondido positivamente acerca da doutrina da ressurreição, também se deixou levar pela onda opositora que não aceitava essa doutrina. Então a gente vai caminhar um pouco sobre esses acontecimentos da história a despeito da ressurreição. O segundo ponto, a prova bíblica da ressurreição. A gente vai caminhar sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A gente vai ver o que a doutrina da ressurreição, como ela é expressa no Antigo Testamento e por consequência no Novo Testamento. Geralmente alguns cristãos pensam que a doutrina da ressurreição é um assunto próprio do Novo Testamento. E isso é errado. Desde a teologia veterotestamentária, Antigo Testamento, esse assunto já era aguçado nos crentes. Os crentes já tinham um anseio por essa doutrina. Já existia um ensinamento que parte de Deus para o povo, que é a doutrina da ressurreição. O terceiro ponto, a gente vai trabalhar a natureza da ressurreição. Com ela, alguns aspectos práticos, alguns aspectos de execução dela, como é que se executa ela, quem é que vem de quem, vem do Deus Trino, vem do Pai, vem do Filho, vem do Espírito. A gente vai trabalhar isso.
E por fim a gente vai aplicar essas verdades ao nosso coração. Ok? Antecedentes na história. A gente vai trabalhar agora antecedentes na história. No período bíblico, os saduceus, eu queria que você abrisse aí em Atos 23, 8, outra pessoa abrisse em Mateus 22, 23 e outro, por fim, abrisse em 1 Coríntios 15. A gente vê aqui 3 tipos de crença acerca da ressurreição. A primeira dos saduceus, seita do judaísmo, que não criam de forma nenhuma na ressurreição. Alguém pode ler, por favor? Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Por favor, repita, por favor, Vinícius. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. A gente já vê que já havia essa oposição. Não trata-se apenas de a oposição acerca dessa doutrina ser somente de algo renascentista, ou humanista, ou ateísta. Desde esse tempo, os próprios saduceus já tinham oposição a esse tipo de doutrina. E trata-se ainda do início do Novo Testamento. A gente vê ainda a pessoa de Jesus combatendo esse tipo de ensinamento. Ao longo das cartas paulinas, das cartas apostólicas, a gente vai ver fortemente Paulo debatendo acerca desse assunto. Paulo alertando a igreja e chamando a igreja para esse assunto. Quem abriu em Mateus 22, 23, por favor. No mesmo dia, vieram alguns saduceus que dizem não haver insurreição. Isso, pode ser. Eu acho que ficou o texto trocado aqui, mas tudo bem, a gente vai comentar acerca dos fariseus. Os fariseus já criam com parcialidade, com um pouco de pé atrás ainda, acerca da doutrina da ressurreição, mas não era uma coisa muito bem fechada para eles. É tanto que Jesus já dá muitas sentenças acerca disso. Muitas vezes no cenário de fariseus e Jesus dá sentenças teológicas acerca da ressurreição. Por mais que eles acreditassem com parcialidade, eles ainda tinham certas ressalvas. E a gente vai ver ao longo da história essas ressalvas também participando na vida de outros teólogos, de outras pessoas. Em 1 Coríntios 15 a gente vai ver, não precisa ler porque vai ser muito grande o texto, a gente vê Paulo trabalhando a doutrina da ressurreição com muita clareza. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa esperança. Então, Paulo, nesse momento, em 1 Coríntios, ele vai severamente combater os ensinamentos contra a ressurreição. Porque, primeiro, a ressurreição, além de ser uma promessa, ela é o ápice da exaltação de Cristo. Se vocês perceberem, após a crucificação, o que coroou a vitória de Cristo não foi a crucificação em si. Ela foi sim o pagar dos nossos pecados, o cumprimento daquilo do cordeiro que viria, que seria imolado por nossos pecados. Todavia, também existia a promessa da ressurreição, da exaltação de Cristo. E isso é desde o Antigo Testamento. Quando a gente vê no Novo Testamento, propriamente na ressurreição, é como se fosse o momento mais sublime de todo o relato da crucificação. É nesse momento que Cristo autentica, que Cristo bate o martelo: ressuscitei, estou à direita do Pai, exaltado. Então, por isso, é muito importante a gente ter uma compreensão correta. Vamos caminhar mais? No período pós-ressurreição de Cristo, já havia oposição. No caso dos gnósticos, como falei anteriormente, acerca do combate apostólico dessas doutrinas, porque já existiam pessoas que rejeitavam esse tipo de ensinamento. É o caso dos gnósticos. Uma vez que a matéria para eles era má, logo eles não poderiam aceitar de que a ressurreição deveria ser do corpo. Existia certo combate acerca da matéria também. Não somente da doutrina da ressurreição como sendo algo todo do espírito e do corpo, mas existia esse combate em si.
se a ressurreição era parte também do corpo. E aí a gente vê ao longo dos textos bíblicos, Paulo, por exemplo, que enfatiza muito esse ensinamento, o próprio João em Apocalipse, batendo de frente para que esse tipo de pessoas, esse grupo de pessoas que estavam inseridos na igreja, pudessem perceber que a doutrina da ressurreição não trata-se apenas da restauração da alma, por exemplo. Também é do corpo, também é do tocável, do tangível, do visível. Orígenes, porém, defendeu a doutrina da ressurreição, mas não acreditava que é o corpo posto no túmulo que ressuscita. Eis aí mais oposição acerca dessa doutrina. Orígenes, no período pós-ressurreição, defendeu parte da doutrina. Ele defendeu a espiritualidade da doutrina, o valor espiritual que a doutrina da ressurreição tinha. Por exemplo, a conversão. Trata-se também de uma ressurreição. Estávamos mortos e renascemos, revivemos. Todavia, devido a esse bombardear de ensinamentos acerca de como a ressurreição se executava, se era só no corpo, se era só no espírito, se era nos dois, se era no corpo como a matéria má, que era uma perspectiva antiga, como ela pode ser renovada, restaurada, uma vez que o corpo é manchado pelo pecado, como ele pode ser renovado e restaurado para viver na eternidade com Deus, por exemplo. E aí há esse dilema grande acerca disso. Orígenes defende parcialmente, enquanto os gnósticos já se deixavam um pouco a desejar, já não afirmavam nada. E aí Orígenes defende parcialmente e, por fim, não acredita que é o corpo que é posto no túmulo, o corpo de Natã que irá à sepultura nos próximos 80, 100 anos, talvez, se não for mais cedo. Não. Para eles havia essa dificuldade de aceitar que aquele corpo que apodrecia, que tem validade, que tem data certa para se decompor, para se destruir, se ele pode ser ressurreto. No período pré e pós-reforma, eu tentei sintetizar para a gente não tinha muitas citações, eu preferi dar um pouco de enxugada. Agostinho, por exemplo, sustentou em grande parte da sua vida a doutrina da ressurreição, mas ao passar do tempo inclinou-se, com algumas ressalvas, ao pensamento opositor à doutrina. Agostinho também foi parecido com Orígenes. Ele defendeu a doutrina parcialmente, mas com o passar do tempo, pela pressão externa da oposição à doutrina, Agostinho acabou cedendo, ele acabou abrindo mão de afirmar. É como se fosse um medo. Eu acho que pense no assunto menos falado na igreja cristã hoje e tente produzir um artigo na internet, por exemplo, sobre ele. Você vê o tanto de teólogo que cai em cima, batendo, discordando, e eu acho que a situação de Agostinho era bem parecida. Agostinho tinha toques clássicos, toques perfeitos acerca da doutrina, por exemplo, da predestinação, não sistematizado como aconteceria com Calvino no futuro, mas já havia na linguagem de Agostinho uma teologia reformada. Já havia essa volta às Escrituras, já havia um toque teológico profundo, mas também havia oposição. E Agostinho, de alguma forma, se sentia sozinho nesse assunto. É como se fosse perigoso demais afirmar que o corpo seria, por exemplo, o corpo seria ressurreto, por exemplo. E aí havia essa tensão grande. Por isso, algumas ressalvas do próprio Agostinho a respeito do pensamento que ficava oposto à doutrina. Os teólogos reformados geralmente concordavam que o corpo da ressurreição, agora alguns anos à frente, centenas de anos à frente, geralmente concordavam que o corpo da ressurreição será idêntico ao atual. Ou seja, se você é assim, você vai ser assim, glorificado. Que bênção ainda. Você será assim, você continuará assim. Tem um livro muito bom, eu não lembro agora o autor, acho que Vinícius deve lembrar. Criação Restaurada. Tu lembra do nome do autor, Vinícius?
É um nome meio em línguas, né? Eu indico esse livro. Eu posso depois, quem sabe? André, sabe? Não? Esse livro, Criação Restaurada, trata muito bem acerca da ressurreição do corpo, da restauração do corpo, da utilidade que o seu corpo terá na ressurreição, sabe? Eu acho que algumas vezes a gente pensa muito no fator espiritual da Nova Jerusalém e esquecemos do fator de civilização da Nova Jerusalém. E civilização tem indivíduos. A linguagem de Apocalipse, nós vemos uma linguagem de arquitetura, por exemplo. Nós vemos uma cidade bem estabelecida, nós vemos traços de cidade mesmo. E isso dá uma ideia de que não será jogado totalmente fora. Parte do nosso... Aí vai entrar em outra questão, que é a continuidade e a descontinuidade da restauração da criação. Mas isso aí é assunto para outro momento. Todavia, o que eu quero dizer é que o seu corpo, biblicamente, é importante para a ressurreição. Ele será de alguma forma restaurado com um fator espiritual. Claro, nós já ressurgimos com Cristo na salvação. É um ato consumado, é um ato espiritual. Todavia, no dia do Senhor, no grande dia, no dia que o Senhor descer as nuvens, reinar sobre os povos, separar joio do trigo, bodes e ovelhas, primeiro para a salvação, primeiro para a vida, o seu corpo será restaurado para a glória de Deus. Você irá morar no céu com o seu corpo. E aí a gente vai abrir pontos para outra teologia, que é acerca do céu, da criação restaurada, de como isso vai, aspectos divinos com aspectos terrenos, como isso vai se conciliar. Porque por um lado nós vemos uma nova Jerusalém totalmente nova. Em contrapartida, nós vemos uma eternidade também com alguns aspectos da criação que nós vivemos. E isso vai se juntar de uma forma perfeita, de modo que a gente vai usufruir de tudo isso com a ressurreição. Ok? Então, os teólogos reformados acreditavam que nós seríamos idênticos. E continua. E todas as grandes confissões da igreja apresentavam esta doutrina como sendo algo bem resolvido doutrinariamente. Queridos, apesar da tensão, e é por isso que é bom a gente voltar à confissão, eu acho que eu quis causar esse interesse em você. Eu não coloquei a confissão hoje. Geralmente eu coloco nos boletins de Bahia, ou eu sempre estou citando a confissão, porque ela é muito sucinta e muito objetiva no que tem a dizer. Eu não coloquei para que você vá ler. Pesquise um pouco acerca da confissão, o que ela diz a respeito da ressurreição, o que ela tem a nos dizer sobre a ressurreição. Eu peço que você faça esse exercício essa semana. Busque na confissão o que ela diz e leia as referências bíblicas. E isso é importante para nós hoje, porque desde esse período onde havia oposição, desde Agostinho, a gente vai ver alguns outros exemplos de opositores a essa doutrina. Homens santos, homens que buscaram o Senhor, homens que tentaram acertar na doutrina, mas que por algum motivo erraram nesta doutrina, na ressurreição. Todavia, graças a Deus por isso, a doutrina reformada sempre esteve firme e intocável quando o assunto era a ressurreição. Nas confissões da igreja antiga, já existia essa dureza, essa certeza, essa assertividade acerca disso. Havia essa certeza, havia essa precisão da doutrina reformada. Então por isso eu queria chamar a sua atenção para ler um pouco de história, ver um pouco do que alguns vídeos dizem, Augusto Nicodemos, Franklin Ferreira, o que eles dizem especialmente desse assunto. Já era um assunto bem resolvido para nós, teólogos reformados, para a igreja reformada. No período renascentista e pós-moderno, é um exemplo o liberalismo religioso moderno. Ele nega a ressurreição da carne, relativizando o ensino bíblico. É como se esses teólogos liberais vissem a doutrina sendo explicada, por exemplo,
vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, como diz Efésios. E aí eles interpretam essa situação como se fosse somente espiritual. É como se a promessa ou a execução da salvação em Efésios capítulo 2 não tivesse uma continuação e um dia final para ela. Um dia de consumação, que é justamente o que a escatologia trata. De consumação. A ressurreição que consuma o corpo, que restaura o corpo. Então, para os teólogos liberais, há uma ressurreição, alguma ressurreição. Do corpo, eles preferem se abster. Do coração, sim. Do coração, sim. Nós não vemos, não se trata de algo metafísico, não se trata de algo que vai ultrapassar as barreiras da física para... Perceba, a ressurreição sendo executada hoje. Imagine se Jesus Cristo voltasse hoje e com isso nós crentes fôssemos ressurretos para a vida. Imagine isso sendo executado na sua carne, irmão. Imagine isso sendo executado e os nossos olhos vendo como isso vai acontecer. Para os teólogos liberais isso é muito difícil. Afirmar que há uma sobrenaturalidade na questão. Há algo além do espiritual, há algo físico. Por isso eles negam a ressurreição da carne e relativizam simplesmente o ensino bíblico. Esse não é o ensino bíblico. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. A gente vai caminhar agora para ver o que a Bíblia nos diz, principalmente no Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento. A doutrina da ressurreição expressa bela, irmãos, é muito rico. É muito belo como a Escritura trata a doutrina da ressurreição. Principalmente no Antigo Testamento. Eu digo que o Novo, claro, é a palavra de Deus, é a clareza dos ensinamentos do próprio AT, mas a própria clareza do Antigo Testamento é muito bela. É um exemplo, o livro de Jó. Quando o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e os meus próprios olhos. E aí alguns teólogos vão dizer, eu vou adiantar já esse texto de Jó que a gente vai ler. Alguns teólogos vão dizer assim, mas ele está dizendo aqui, quando o meu corpo estiver destruído, aniquilado e sem carne, verei a Deus. Mas aí o texto segue, os meus próprios olhos verão o Senhor. Os próprios olhos, não meramente uma questão do coração, uma questão espiritual. Vamos lá? Antes eu queria trabalhar alguns textos, eu queria trabalhar uma problemática apenas de alguns comentaristas, que eu fiz uma divisão breve. Depois eu peguei o comentário de Salmond, que está na teologia, na sistemática de Berkhoff e na de Millard Erickson. Também eles tratam sobre esse assunto, que é a concepção da ressurreição de Israel foi herdada da Pérsia. Um grupo de teólogos, eles afirmam que a doutrina da ressurreição expressa no Antigo Testamento, portada por Israel, era algo herdado do exílio da Pérsia. Era como se não fosse algo exclusivo nosso. É como se fôssemos, ao longo do tempo, adquirindo isso e, consequentemente, os escritos bíblicos foram caminhando para esse tipo de doutrina. De acordo com Salmond, ele diz: a doutrina da ressurreição veterotestamentária, ou do Antigo Testamento, de Deus é, de si mesma, suficiente para explicar toda a história da concepção do AT de uma vida futura. Em si mesmo, os próprios ensinos bíblicos do Antigo Testamento já dá base para nós cristãos crermos na vida futura, de crermos na restauração do corpo, de crermos na ressurreição naquele grande dia. Ok? Então há essa problemática nos intérpretes bíblicos. Alguns sugerem, e na verdade eu acho que não são os fiéis, não tem como afirmar isso. Alguns intérpretes bíblicos simplesmente afirmam que foi algo herdado, e aí a gente vai abrir margem para outros problemas. Se a gente relativizar o ensino da ressurreição como sendo algo adquirido, não meramente expresso por Deus na doutrina, nós vamos abrir mão de outras doutrinas importantes da fé cristã no Antigo Testamento,
Porque havia um período de exílio, havia um período de escravidão, sempre houve um período, aqui ou outro, em que o povo de Israel tinha contato com outros povos. É o caso da própria salvação, quando outras pessoas eram inseridas na promessa, no pacto, na espera pelo Messias. Ok? A ressurreição no Antigo Testamento. Vamos abrir em Hebreus. Apesar do texto estar no Novo Testamento, ele trata do Antigo Testamento, do AT. Hebreus 11, 10. Alguém lê, por favor, bem alto? Eu vou abrindo aqui no Salmo 49. Pois ele esperava a cidade de alicerces, o arquiteto e edificador é Deus. Pois ele esperava a cidade de alicerces, o arquiteto e edificador é Deus. nós vemos claramente que existia uma promessa de ressurreição. Os patriarcas já esperavam por essa promessa. Eles já viviam aguçados pelo próprio Deus, pelo próprio ensino bíblico, a esperarem uma vida que viria, a esperarem a ressurreição, a esperarem um dia que iriam reinar com Cristo, o dia que iriam se assentar com Cristo à destra de Deus Pai e estar com Ele eternamente. Já existia essa promessa. Claro, não nos termos Cristo, Jesus Cristo, mas o Messias que viria. E isso quebra esse tipo de problemática. Quebra a problemática de que foi algo inserido. Não, já existia essa promessa. Alguém lê, por favor, do 13 ao 16? Isso. Hebreus 11, para a gente continuar aqui. Todos estes viveram pela fé. Isso. Isso. Morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe a saudade, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Isso. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Claramente o texto bíblico já apontava, apesar de ser no Novo Testamento, é um esclarecimento do que estava acontecendo no AT. Já existia essa promessa. Vamos ler Salmo 49, 15, por favor. Diz assim, Salmo 49, 15. Se vocês quiserem ir abrindo aí nos outros textos, a gente vai caminhando por eles. Salmos 49, 15. Diz assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Já existia um anseio pela libertação da sepultura. Se por um lado existia esse medo na história de que o corpo da sepultura seria ressurreto, seria redimido, seria levado aos céus, o autor bíblico, o salmista, já expressa esse anseio pela libertação da própria sepultura. Alguém abre aí 73, 24 e 25. Salmo 73, 24, 25. Isso. Mais uma vez, a doutrina da ressurreição expressa claramente. Eu queria que você trouxesse a sua memória para o termo, para a pegada didática que tem os Salmos. Os Salmos não era apenas algo exclusivo de certo grupo de Israel, de certo grupo do povo de Deus. Os Salmos eram didáticos, as canções eram cantadas e ensinadas ao povo. Isso abre parênteses para nós, abre caminho para nós de que a doutrina da ressurreição era expressamente ensinada nos próprios Salmos.
ok? Mas também o terceiro ponto, existia a promessa de ver o Redentor. Não apenas a promessa da ressurreição, não apenas o anseio pela libertação da sepultura, mas havia também a promessa de ver com os próprios olhos, com o corpo, o Redentor. Jó 19, 25. Alguém abre aí, por favor? Jó 19, 25. Eu sei que o Redentor vive, Aqui no no fim. fim se levantará sobre a terra. Continua. E depois Então, 29. que o meu corpo estiver destruído sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos perseguir, pois a ira do meu problema está neles, melhor será que tenham uma espada, porquanto, por meio dela, a ira trará castigo para vocês, e então vocês saberão que há julgamento. Dois aspectos aqui, doutrinários nesse texto. O primeiro é que a doutrina da ressurreição, como falei anteriormente, é algo do espírito, mas também da carne. Quando o meu corpo estiver destruído e sem carne, ou seja, a transformação desse corpo, verei a Deus, os meus próprios olhos, e aí o texto continua. E a segunda coisa, lê o último verso, por favor, Caio. 29. Isso. Melhor será que tenham uma espada, porquanto por meio dela a ira trará castigo para vocês, e então vocês saberão que há julgamento. O aspecto vai casar com o último ponto, que é a consequência dupla da ressurreição. A ressurreição não é apenas para nós crentes, ela também é, claro que milhares de vezes menos gloriosa que a nossa, porque nós seremos ressurretos para a vida, mas os ímpios também ressuscitarão. Apesar dessa diferença, e aí a gente vai cair já no último ponto, Deuteronômio, os ímpios também ressuscitarão no último dia. Só que a consequência será dupla. O segundo ensinamento desse texto. Quando vocês irão ver a ira de Deus. Trata-se do juízo final que viria sobre os homens que rejeitaram o Cordeiro, que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Esses homens ressuscitarão também, é claro, em segunda instância. Em primeira instância seremos nós para a vida. Em segundo plano, eles para a condenação. Serão ressurretos para um caminho sem volta, um caminho ao trono de Deus com a resposta certa. É como se eles caminhassem até Deus com a resposta da condenação exata. Não confunda com a audiência, onde as pessoas vão incertas daquilo que irá acontecer. Quem vai ganhar das duas partes, quem vai ser mais beneficiado, quem vai ser absolvido ou não, quem vai ser condenado ou não. Esse juízo, essa audiência com Deus, acontecerá para os ímpios, sem outra possibilidade. Só haverá uma, a condenação. Eles estarão caminhando em pé de igualdade para a condenação eterna, para a ira justa de Deus que cairá sobre suas cabeças com ódio que Deus segurou até hoje, por exemplo, com ódio que Deus retém por causa da sua graça. Não digo conosco, que estamos inseridos no sangue de Cristo, mas com os próprios ímpios que pecam assim como nós, sem a cobertura espiritual do próprio Cristo. Então, eles caminham para a ira de Deus. Eles estão caminhando para a ira de Deus. E nesse dia ressuscitarão em segunda instância para esse julgamento terrível, que é do pior juiz. Digo, na situação justa. O juiz mais temível de todo o universo, o Senhor de toda a terra, o Altíssimo. Então, dois ensinamentos: a ressurreição dupla do espírito e da carne, mas também nesse texto a ressurreição dos ímpios, também para a condenação, no caso nós para a salvação. E aí o quarto ponto, Isaías 26, 19. Alguém, por favor? Isaías 26, 19. Pode ler. Quem achou? Vai, André. Mas os teus mortos viverão,
seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem em canto de alegria, porque o orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. A terra dará à luz os seus mortos. Tem uma linguagem corpórea também. A gente pode parecer redundante aqui voltando, mas é isso mesmo. Eu quero afirmar com essa sentença mais uma vez de que a doutrina é também para o corpo. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Alguma? Não? Certo. Fala. Mais alto um pouquinho. Quando você disse que no Antigo Testamento já se tem essa noção, isso fica bem claro na passagem onde Jesus vai ressuscitar Lázaro. Isso. Ele conversando com Marta, ele falou que eu sou a ressurreição e a vida. Isso. Aquele que crê em mim não morrerá. E Marta fala, Eu já sei que tu... Eu sei, Senhor, que no dia da ressurreição Tu será... ele vai voltar. Isso. Tinha essa noção já. Já era algo bem estabelecido. É o que quebra essa problemática que a gente começou, que a gente iniciou, de que foi algo adquirido, foi algo herdado. Isso não é a verdade bíblica. Então, ela é enfatizando também para o corpo. E por fim, a gente já trabalhou, ela é uma consequência dupla. Vamos para Daniel 12:2, só para a gente fundamentar biblicamente a sentença. Pode falar, pastor. Isso. Você leu Jó 19. Basicamente, Jó fala da ressurreição do Espírito. Isso. É importante a gente frisar isso. A doutrina da ressurreição completa, em todos os seus aspectos, nós vamos ver isso no Novo Testamento. Com Cristo. Mas no Antigo Testamento ela é progressiva. Aqueles que viveram em épocas diferentes não tinham a mesma visão da ressurreição que uns que viveram posteriormente. Certo. Ok. No caso de Maria, a gente vê que já havia também do corpo de Marta. No caso de Marta já havia essa... Sim, claro. Progressiva porque seria mais clara, mas que já existia completa, mas já existia, não que esteja descompleta no Antigo Testamento. Particularmente, lendo esses textos acerca de ressurreição, eu não percebi aspectos diferentes até. Claro, a gente vê praticamente tudo executado na pessoa de Jesus Cristo. Mas, em termos doutrinários, de sentenças teológicas, eu não vejo diferença. Há a ressurreição em partes do Espírito, como é o caso de Jó, e ainda há essa linguagem. Carson vai comentar esse texto de Jó, dizendo exatamente isso, que há esse aspecto de espiritualidade, de ressurreição da salvação, mas há também esse aspecto de corpo. Eu verei a Deus, os meus olhos. Então há essa linguagem. E trata-se também de alguém salvo. Jó era salvo já. Entende? Isso aí que ele estava querendo ensinar. Enfim, vamos caminhar. Falta 10 minutos. Primeiro ponto, a ressurreição do Novo Testamento. A ressurreição para a vida está ligada ao crer em Cristo. Vamos abrir João 11:24. João 11:24. Por favor. Sim. Então, essa situação de progressão, de algo progressivo, consumação é nesse sentido. Sim, claro. Isso, exatamente isso. Para quem não ouviu, a doutrina é completa, mas há essa progressão para dar o ápice dela em Cristo. Resolvido. Mas você só vai
a visão e a percepção perfeita quando você quiser pintar o negócio. Isso. Você vai mutilar, mas é diferente você ver o papel do 3D e é diferente você ver realmente mutilar. Exatamente. Então, esse é a questão da progressão, a relação com isso. Isso. Ele sabia o que existe. Aham. Mas é claro que o crente do Novo Testamento tem uma percepção muito maior. Claro. Sim. Sim. Claro. Eu acho que esse termo foi muito preciso, o pastor André disse, de progressão mais completa. A doutrina já era completa, mas essa progressão no entendimento dos ouvintes, dos que viviam essa doutrina. A ressurreição para a vida está ligada ao crer em Cristo. Aqui a gente vai trabalhar já aspectos da salvação, mas também do corpo. A ressurreição para a vida está ligada ao crer em Cristo. É o caso dos crentes. A partir do momento que creram em Cristo, que foram regenerados por Cristo, agora eles estão ligados a essa ressurreição. Alguém pode ler? Alguém abriu aí, João? Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê. Aquele que crê em mim, Isso. ainda que morra, viverá. Viverá. E Isso. quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela me respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém. Glória a Deus por isso. Segundo ponto, para a gente caminhar mais um pouco. A ressurreição é primeiro concedida aos eleitos para a vida. Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Por favor, alguém? Para a gente participar mais. Eu queria fazer uma observação acerca do que eu falei no Antigo Testamento, que é a doutrina do corpo, da ressurreição do corpo. Isso traz tantas coisas para a gente estudar, tanta beleza. Eu tenho, ao longo dessas semanas, lido sobre isso, sobre o papel do corpo na ressurreição. E como é belo, irmãos, como é precioso. Aspectos que eu já tinha descartado. Se você quiser, a gente vai conversando com o tempo, indico alguns livros. Mas como é belo saber que o nosso corpo não será descartado, de que essa criação não será descartada. Certo? Essa ressurreição do corpo vai ter regime, vai fazer a vontade. Apocalipse há aspectos de comida, né? A gente vê ceia, a gente... A preocupação do irmão lá de Mamanuá. Alguma vez que ele fui lá, a preocupação dele era essa: pastor, pelo amor de Deus, no céu vai ter regime, não vai acabar esse negócio. Acho que é para poder ver a vontade, né? Eu creio. Ele não está muito preocupado se vai ser esse mesmo ou o que dele. Há mesmo. Já há essa... Em Apocalipse, a gente vê essa linguagem de comida. É o caso da árvore da vida, né, da ceia do Senhor. A gente não sabe como isso vai se executar, mas que há. Vamos lá, gente, aqui? O segundo ponto. A ressurreição é primeiro concedida aos eleitos para a vida. Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Irmãos, Opa! Senhor, Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus dará, mediante Jesus, porém, aqueles que nele confiam. Primeira para os eleitos. Os eleitos para a vida. Terceiro ponto. A ressurreição vem para os crentes poderem reinar com Cristo. Apocalipse 20 eu vou ler, do 4 ao 6. Vi também os tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui a gente vai entrar na perspectiva milenista, como igreja presbiteriana. A menina já deu uma risada ali.
vai ser assunto para outro momento. Pastor André Milene, né, pastor? Boa sorte. Nós reinaremos com Cristo por causa dessa doutrina. Ela tem esse toque de nos levar ao trono, de nos levar ao trono com Cristo, a reinar com Cristo, a sentar com Cristo ao seu reinado, a ter parte no reinado de Cristo. E essa doutrina ensina isso. Continuando, quarto ponto: a ressurreição trará o grande juízo final. Apocalipse 20, 13. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Isso. Juízo. A natureza da ressurreição, para a gente correr. Primeiro, é uma obra do Deus Trino. 2 Coríntios 1:9, por favor. A gente vai ler um texto de cada. Por favor, outra pessoa abra em Romanos 8:23 e o outro abra em Atos 24:15. 3 pessoas, por favor. 2 Coríntios 1:9, Romanos 8:23 e Atos 24:15. A gente não vai ler Daniel porque a gente já leu anteriormente, ok? Primeiro, é uma obra do Deus Trino. Alguém que abriu aí? 2 Coríntios 1:9. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Há alguns momentos que a teologia vai falar do Deus Trindade, do Deus Trino. É o caso desse momento. O texto bíblico diz, por Deus. Há outros momentos, que é no caso de João 6:38, Romanos 8:11, a gente pode ler quando abrir Romanos 8, que ele vai associar ao Espírito, que ele vai associar ao Filho. Então, juntando sistematicamente todos esses textos, a gente pode afirmar que a doutrina da ressurreição é uma obra do Deus Trino. Não é uma obra apenas do Filho, não é uma obra apenas do Espírito, não é uma obra apenas do Pai. É uma obra do Deus Trino, de todo a sua essência. É física e corporal. Romanos 8:23. Quem abriu aí? Romanos 8:23. Se não abriu, eu vou abrir. Romanos 8:23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Havia na linguagem bíblica a ressurreição do Espírito que já tinha acontecido, a regeneração, mas que havia também essa ressurreição para acontecer no dia do Senhor. Okay? O terceiro ponto é para os crentes, e apesar de diferente, também é para os ímpios. Atos 24:15. A gente vai casar com a primeira parte que a gente falou no Antigo Testamento. Alguém? Atos 24:15. E tenham em Deus a mesma esperança desses homens, e que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Tanto de justos quanto de injustos. Tanto você que irá morar no céu, quanto pessoas que... Pense aí, é o pior homem da história, que não se converteu, também ressuscitará. Porém, essa diferença de uns para a vida, outros para a condenação. Aplicações práticas, para a gente terminar. Primeiro ponto: devemos, como crentes em Jesus Cristo, ter ânsia por conhecer mais esta doutrina, pois trata-se de uma promessa para nós. Irmãos, lembrem-se disso. Ao estudar a doutrina da ressurreição, ao estudar a escatologia como um todo, lembre-se que isso é para você. É esse corpo que será ressurreto, é você que estará nos céus. Lembre-se disso. A gente fala muito de ressurreição num aspecto impessoal, quando o texto bíblico é muito pessoal no que fala. Segundo ponto, nós devemos encorajar a nós mesmos e também os irmãos que sofrem nessa vida, a lembrarem que em breve eles vencerão a morte e reinarão com Cristo para sempre. A ressurreição dá essa beleza de que, primeiro, é uma promessa para nós, para a remissão do corpo, para o aspecto completo da consumação, mas também ele dá essa coroa final. É o testificar da nossa vitória sobre o pecado. É o testificar da nossa vitória sobre o mundo, a carne, o diabo.
o nosso próprio eu expresso em nossa carne caída. Então lembre-se disso, é uma promessa para você. E quando você sofrer nessa vida, quando você adoecer, quando você perder seus parentes, quando você for humilhado, for maltratado, for esquecido, for desprezado por você mesmo, lembre-se de que você tem uma promessa de morar no céu com Cristo Jesus. Lembre-se que você estará aqui na Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, mas um dia você estará nos céus de glória, irmãos, com Cristo. Não há beleza maior do que isso. Isso impulsiona a fé cristã. Nós não cremos apenas num Deus que promete salvação, que nos salva, mas que não nos dá o ápice dela. Ele nos dá essa promessa. Não é obscuro, é claro. Nós moraremos e reinaremos com Cristo para sempre. Apesar do câncer, apesar das traições, apesar da AIDS, apesar da dor de cabeça que não para, apesar dos sofrimentos, apesar de tudo que vier de sofrimento para você, lembre-se, você se assentará com Cristo Jesus e reinará para sempre. Nada irá separar você de Cristo. De eternidade em eternidade, para sempre. Você chegará ao seu noivo, ao motivo principal da sua vida terrena, Cristo Jesus. Terceiro ponto, devemos olhar para Cristo, o modelo de como devemos nos relacionar com este ensinamento. Ele o tratou com exclusividade. Sua vitória foi marcada por ressurreição. O checkmate da fé cristã, irmãos. Graças a Deus, porque a obra de Cristo, a obra maravilhosa de Cristo, termina na ressurreição, irmãos. O túmulo está vazio. Maria não voltou vendo o corpo de Cristo. Estava vazio, irmãos. Cristo passeou sobre o povo. Cristo está operando. Cristo está em nosso meio. Ele está ressurreto. Cristo ainda trabalha. Ele ainda está em nosso meio. Ele caminha sobre a sua igreja. Ele cura, ele salva. Ele está entre os muçulmanos trabalhando, ajudando os plantadores de igreja. Ele está em Bahia, ele está na África com Levi. Jesus Cristo está trabalhando, irmãos. Jesus Cristo, por causa da ressurreição, está em nosso meio. E ao mesmo tempo assentado, exaltado, magnificado à destra de Deus Pai. Sua vitória foi marcada por ressurreição. Lembremos disso, irmãos. Amém? É isso. Vou perguntar, irmão. Emaús, né? Sim. Sabendo que eles tinham a perspectiva da ressurreição, mas eles não acreditaram. No caso aí, foi um caso de incredulidade, porque o corpo ressurreto era muito diferente. O meu corpo ressurreto vai ser muito diferente do que eu sou hoje. Foi algo assim, o que aconteceu? Eu acho, presbítero, que comparado aos outros, as outras aparições de Cristo, a gente não pode afirmar que era algo muito diferente. É algo muito sublime, muito poderoso, muito, como é que eu posso muito imensurável, sabe? Mas eu não creio, de verdade, eu não creio o fato de Jesus ter andado com os discípulos, ter sentado, ter comido. Só que há outros aspectos. Ele atravessou paredes, por exemplo. Aí a gente vai entrar naquela situação que eu acho que eu e o André estava conversando um dia desse. Esse aspecto de atravessar paredes é próprio do Deus Trino, do Deus soberano, ou é próprio da ressurreição, que seria algo atribuído a nós? Teríamos esse controle à matéria. Particularmente, aqui você não é obrigado a crer. Eu creio que aquilo é um aspecto do Deus presente ali. Eu tendo a crer, eu acho que pela corrente que eu sigo, um pouco do meu professor de escatologia, fui muito influenciado por ele, eu creio que não vai ser, como é que eu posso explicar? Não vai ser algo muito diferente em ver no que nós vemos, mas será totalmente diferente em essência. Nós seremos redimidos plenamente.
sabe? Não haverá mais pecado, não haverá mais... A gente pode entrar em uma questão muito simples, que você pode até pensar que é algo que não tem muito fundamento, mas se a gente fosse voltar para o Éden agora, será que Adão correria 3 quilômetros e não cansaria? A gente tem que trabalhar isso, as questões do aspectos de criatura de Adão e o aspecto de... A gente até discordou, eu e Henderson falando que não sabia o ponto até onde o pecado atingiu o homem. Eu creio que foi moralmente e dando algumas retaliações no corpo. Mas eu acho que o homem sempre foi criatura. Eu acho que o homem nunca atravessou paredes, porque ele é criatura, ele não é intangível, se é que existe essa palavra. O homem sempre foi ser criado. Ali tratava-se do próprio Cristo atravessando paredes. Eu posso ser convencido depois, mas eu tendo a crer que Cristo, ao atravessar paredes, ele estava mostrando aspectos divinos dele, mais uma vez, como sempre mostrou, como o controle sobre a natureza, como outras coisas. Eu sei que a gente vai morar no céu com esse corpo, e isso aí é o aspecto prático. Mais alguma pergunta para a gente orar? Mateus, eu queria fazer só um comentário complementando o teu... Faça, por favor. Porque, por exemplo, eu acho que, não sei, mas me parece que tu não comentou que a ressurreição é fundamental para a santificação. Sim, não. Porque, por exemplo, quando a gente está aqui na teologia de Paulo, no capítulo 5, Paulo fala sobre os efeitos da justificação, tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus, a inimizade foi desfeita, temos acesso à presença dele, somos declarados inocentes perante seu trono, Isso. nos aceita na sua presença. Aí quando a gente vai para o capítulo 6, ele vai falar que aqueles que morreram com Cristo foram unidos misticamente na sua morte, indicando que quando nós morremos, quando Cristo morreu há 12 mil anos passados, os eleitos estavam incluídos nessa morte. Então, é uma morte sem intencional, onde os eleitos morrem com ele, por exemplo. Objetiva, né? Isso. Dessa forma, fomos unidos a ele na sua morte, certamente os seremos na semelhança da sua ressurreição. Isso. Então, ele dá esses dois fundamentos. Que a morte de Cristo, nós morremos com ele há 2 mil anos passados, incluído misticamente. E aí, o corpo do pecado é destruído, não a natureza pecaminosa destruída, na sequência diz isso, mas que a rebelião que nós tínhamos, que não conseguimos frear, agora nós assumimos domínio sobre ela, Isso. nós podemos obedecer a Deus. Muito importante isso. Fazer, e a sequência diz, aqueles que foram ressuscitaram também reinarão como ele. Então, tipo, que essa nova vida espiritual, a santificação, vai desembocar na ressurreição final. Isso. Aí ele vai, ao final, vai dizer que nós não estamos debaixo da lei, ou seja, da administração da lei no sentido de nos dar poder e graça para vencer o pecado, mas estamos debaixo da graça, de todo esse arcabouço teológico Sim. da obra de Cristo por nós, que passa pela justificação, termina continua, né? Na ressurreição. Então é fundamental para a santificação a ressurreição. É isso. E também o fato da gente ser ressurreto, da ressurreição nossa ser como a de Cristo, a gente vai entrar em alguns detalhes que aí teria que ter mais tempo para a gente ver limites da ressurreição para nós e o não limites para Cristo, sendo o próprio Deus com o corpo ressuscitado. Então há essa diferença. Eu queria que vocês se atentassem sempre a isso, para não achar que a gente vai ressuscitar e a gente vai atirar fogo pela mão, vai ser homem tocha, vai pular, a gente vai achar que Adão pulava de um prédio e não morria, entendeu? Então, enfim, não que vai entrar em outro aspecto, Adão morre, não morre, enfim. Eu acho que a escatologia é boa para isso. Leiam sobre isso, procure o pastor, os pastores, André, pessoas que estão aqui disponíveis para ajudar, os seminaristas, que a gente vai crescendo junto. É um assunto belo. Eu dei graças a Deus por isso. Pode vir.